Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou a missionária Elizabeth. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Amém? Vemos aqui uma palavra do Senhor, que nós vemos se cumprir também no Novo Testamento, quando João Batista é entrevistado e perguntaram a ele se ele era o Messias. E ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Muitas das vezes o Senhor, ele faz um chamado na vida do homem, faz um chamado na vida da mulher, para ser aquele que vai tocar a trombeta, aquele que vai anunciar sobre a vida do Senhor. Mas só que esta chamada, muitas das vezes ela é árdua, muitas das vezes ela é difícil e muitas das vezes ela é espinhosa. Nós temos que saber que, independente de qualquer situação, nós temos que clamar em meio ao deserto. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, ao mesmo tempo que são dias de glória, que é o derramamento do Espírito do Senhor. Toda a carne ouve a palavra do Senhor, mas muitas das vezes parece que nós estamos clamando ao deserto, estamos clamando num deserto, porque vidas querem andar no propósito do seu coração, vidas querem andar segundo a maneira, ao seu bel prazer, aonde elas venham fazer aquilo que lhe apraz. E não foi para isso que o Senhor mandou anunciar o Evangelho. O Evangelho foi mandado ser anunciado a toda criatura, mas nós sabemos também que haveria dias aonde o homem amaria mais os prazeres da terra, os prazeres deste mundo, do que a Deus. E muitas das vezes nós achamos no nosso caminhar que estamos clamando no deserto. Qual é a tua posição em meio ao teu chamado? Você muitas das vezes pensa em desistir diante da dificuldade, diante da situação aonde corações endurecidos você prega, você anuncia a verdade, você chega e fala sobre o amor de Cristo e a pessoa vira as costas e continua vivendo da mesma maneira? Cristo também ele passou por isso, porque multidões seguiam a Cristo, a ponto de Cristo chegar e dizer assim: vocês não me seguem pela palavra que eu vos prego e nem pelos milagres que eu faço no meio de vós, mas sim porque eu multiplico o pão e o peixe. E nós temos que saber que, independente desta geração estar da mesma forma que da época de Cristo, correndo, se achegando a Cristo, pelo multiplicar do pão e do peixe novamente, independente disso, você tem que saber que você, como uma voz, como um atalaia, que você foi chamado como um atalaia, você não pode se calar. Porque João Batista, ele sabia o motivo do que ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E ele anunciava a verdade aonde homens e mulheres muitas das vezes se levantavam contra ele.
Mas ele não temia, porque ele chegava para Herodes e dizia: não te é lícito possuir a irmã, a esposa do seu irmão. E isso lhe custou uma prisão. E devido ele continuar anunciando naquele deserto, naquela terra seca, daqueles corações endurecidos, ele foi para a prisão, lhe pediram a cabeça, ele veio a ser morto, mas ele nunca se calou. E é tempo verdadeiramente de você ecoar a tua voz como uma trombeta e anunciar o pecado do povo de Deus. Anunciar que Jesus está voltando, que Jesus, ele vem para buscar a sua igreja e ele deixará de ser advogado e vai ser juiz, que vai julgar sem misericórdia. E aquele que é chamado para ser a voz que clama no deserto, muitas das vezes ele vai caminhar sozinho. Muitas das vezes ele vai caminhar aonde pessoas o rejeitarão, aonde pessoas duvidarão. Sabe por quê? Porque hoje o homem e a mulher, eles creem mais naquilo que está diante dos seus olhos, que são os bens materiais. É necessário estar firme naquele propósito de anunciar a palavra do Senhor. Vemos Josué e Caleb diante de uma multidão, permanecendo firme, sendo aquela voz que defendia o Senhor e dizendo: não, nós vimos a terra, nós vimos que são sim, tem gigantes, mas se nós formos obedientes ao Senhor, o Senhor, ele nos aceitará e nos fará bem. Enquanto 10 daqueles espias disseram: não podemos subir, porque nós somos como gafanhotos diante daquela nação. E fez com que o coração do povo temesse e tremesse. E por causa dessa rebeldia daqueles 10 espias, eles vieram a perder a sua vida por não permanecer clamando no deserto, sendo a voz do Senhor. É preciso nós despertarmos. É preciso nós sabermos que o Senhor, ele está procurando homens e mulheres com fé, homens e mulheres que tenham um coração voltado verdadeiramente para o Evangelho, aonde não tem medo de falar a verdade, de chegar e falar: você tem caminhado errado, você tem andado segundo o propósito do seu coração, você tem andado ao contrário da palavra do Senhor. Seja verdadeiramente aquela voz que vai clamar no deserto. Se ficar só você, fique só você clamando. Mas faça igual Jeremias. Jeremias, ele chegou a um ponto que ele enfrentou toda a qualidade de falsos profetas. Enquanto ele profetizava a ruína de Jerusalém, que Nabucodonosor vinha, ia tomar Jerusalém, iria destruir Jerusalém por causa da desobediência, profetas vinham e anunciavam que aquele povo ia ficar só 2 anos no cativeiro. Jeremias foi porque ele se tornou uma voz que clamava no deserto, ele foi lançado no calabouço, ele foi amarrado no cepo, ele foi lançado na prisão, mas ele nunca deixou de falar a verdade. Nós precisamos sim clamar em meio ao deserto e endireitar, aleluia, o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Ah, missionária, é só João que foi chamado como
é a voz que clama no deserto. Não. Nós somos chamados como militantes do Senhor. Nós fomos chamados para uma milícia diante da presença do Senhor. E quando nós estamos numa guerra, não importa se todos aqueles que caminham conosco, se todos aqueles que estão na batalha venham tombar, que nós venhamos lutar mesmo feridos, mesmo abatidos, mesmo cansados, venhamos ser aquela voz que vai clamar em meio ao deserto e não vamos deixar de falar a verdade. Porque hoje homens e mulheres se corrompem porque não querem mais pregar a verdade. Eles querem estar alisando o pecado um do outro por causa da posição, por causa que às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa e começa a alisar o pecado da pessoa e começa a deixar com que esta pessoa venha a perecer e vai perecer muitas das vezes e esquece que o Senhor fala assim: se esta alma vier perecer, das tuas mãos eu requererei o sangue desta vida. Porque nós temos sim que ser verdadeiramente profetas do Senhor. Temos que abrir a nossa boca, independente do lugar, independente que sejamos só nós a clamarmos, independente que sejamos só nós a falarmos a verdade. Seja você aquele que vai defender ao Senhor em qualquer situação. Seja você aquele que vai abrir a boca aonde todos se calam. Seja você aquele que vai defender a causa do Senhor, que vai permanecer fiel até o fim. Porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso lutar, é preciso continuar, é preciso permanecer, é preciso estar atento ao que está acontecendo à sua volta. Se você está se deixando levar por situações que te rodeiam, por pessoas que são amigos, ei, desperta! Amigos também vão para o inferno se você não anunciar a verdade. Desperta, porque parentes vão para o inferno se você não for uma voz que clamar diante deles e dizer: Jesus está voltando, Jesus vai levar o seu povo, ficará esta terra sob o domínio de Satanás, ficará esta terra na grande tribulação. Anuncia a Cristo, seja uma voz que clama no deserto, endireita o caminho do Senhor. Porque é tempo de estar buscando a presença do Senhor, porque homens e mulheres têm deixado de andar na verdade para crer na mentira. Não esconda da presença do Senhor. Não se esconda, não faça igual Jonas, que quando o Senhor disse: vai à grande cidade de Nínive e anuncia a ela o seu pecado, Jonas vai e compra uma passagem para Tarsis e tenta se esconder da presença do Senhor. Levanta a tua cabeça. O Senhor, ele não tem pacto com covarde. O Senhor diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. É tempo de anunciar a palavra do Senhor e dizer: ei, endireita o teu caminho, porque o caminho que você está andando é caminho de perdição. É caminho que te conduz ao inferno. Ah, mas ninguém mais prega, porque ninguém mais quer um evangelho duro. Nós temos que pregar macio. Jesus, ele não tinha, ele sendo Salvador, ele não chegava diante do povo e ficava alisando o povo. João Batista
Batista, ele chegava e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Jesus, ele chega diante do templo e ele faz um azorrague e vai e expulsa os cambistas e diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. É preciso despertar esta nação que está vivendo no sono da indolência. Está vivendo o sono do engano. Que tem se deixado levar pela aparência, tem se deixado levar por prazeres desta terra. Jesus, ele está voltando. Ele vem e vem com seus anjos e ele julgará com ira as nações. Precisamos estar atentos, precisamos estar dentro da palavra do Senhor. Precisamos reconhecer que temos um Senhor, aonde foi dito que ele colhe onde ele não plantou. Precisamos estar atento em saber que temos um Deus que se ira todos os dias. Um Deus que nos deu seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas precisa andar no conselho do Senhor. Precisamos ser a voz que clama no deserto. Precisamos ser aquele que vai estar em pé diante do Filho do Homem. Porque quando Jesus foi próximo a partir desta terra, ele ainda pergunta e diz: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Se todos perderem a fé, permaneça você fiel. Permaneça você sendo aquele que vai tocar a trombeta em Sião e perturbar os moradores desta terra. Porque a humanidade desde o princípio quis fazer da sua maneira, quis andar sempre de maneira aonde muitas das vezes fere o coração do Senhor. E homens e mulheres foram levantados muitas das vezes na terra, anunciando a verdade, e foram esquecidos. Mas uma coisa eu te digo: ainda que você seja esquecido, ainda que você seja rejeitado, ainda que você seja deixado do lado, você precisa clamar neste deserto. Se você assumiu um compromisso diante de Deus, clame em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra do Senhor, pregue a verdade. Seja aquele, seja aquela que vai verdadeiramente sofrer as aflições por Cristo. Seja aquele, seja aquela que vai verdadeiramente sofrer afronta por Cristo, ser desprezado por causa do amor de Cristo. Mas não se cale em meio a esta caminhada, não se cale em meio ao deserto onde pessoas que antes clamavam, antes buscavam, antes anunciavam a verdade e hoje se corromperam e hoje se deixaram levar pela vaidade, pelo engano, pela riqueza, pelo ganho desta terra. É tempo de despertar. É tempo
de levantar a tua cabeça e olhar para o alto, porque de lá virá o teu socorro. Seja igual os profetas do Senhor. Seja igual Jeremias. Jeremias não temeu de chegar diante de Zedequias e dizer a ele: assim diz o Senhor, se você não se entregar ao rei da Babilônia para que a sua alma seja por despojo, você será preso e será morto. É isso que nós precisamos, é isso que precisamos estar atento, é seguir ao Senhor em toda situação, porque nós fizemos um compromisso com o Senhor de sermos fiéis até o fim, porque ainda que nós nos tornamos infiéis, o Senhor ele permanece fiel. Mas só que tem uma coisa, o Senhor, ele nos pesa em balanças justas, ele nos pesa, aleluia, Jesus, no momento aonde nós vamos comparecer diante do tribunal, aonde Jesus ele está preparado para julgar os vivos e os mortos. E ele dirá sem dó, sem misericórdia para aqueles que foram infiéis. Dirá para seus anjos: atai de pé e mão e lançai nas trevas exteriores. Buscai ao Senhor, andai na presença do Senhor, clame ao Senhor para que o Espírito do Senhor não seja retirado da sua vida, para que o Espírito do Senhor permaneça sobre a tua vida e você permaneça fiel até a morte. Medite nesta palavra neste dia. Medite, porque a tua alma ela tem sede de Deus e ela precisa de Deus e ela precisa permanecer com Deus. Porque aqueles que se tornarem infiéis, aqueles que não andarem na verdade, aqueles que deixarem de pregar a verdade, aqueles que deixarem de obedecer ao mandado de Cristo, serão colocados do lado esquerdo e serão chamados de malditos e serão lançados nas trevas exteriores. Medite nesta palavra, seja fiel até a morte, porque depois haverá uma coroa de glória. Amém? Que o Espírito Santo da verdade fale melhor em teu coração.